Apoio cultural Júlia Dumont. Moda festa e casual. Life Academia, o seu melhor plano de saúde, está aqui. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. No Brasil, a campanha teve início em 2015 e é importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Em 2024, a campanha tem como tema, se precisar, peça ajuda. No Fé em Movimento de hoje, vamos falar sobre a necessidade do apoio psicológico, familiar e do acompanhamento psiquiátrico no combate ao suicídio, mas principalmente como o fortalecimento da fé e uma vida de oração podem ajudar a saúde mental. Solta a vinheta que o Fé em Movimento está no ar. Todos nós somos responsáveis pela conscientização da importância que a vida tem. Devemos ser agentes ativos na prevenção ao suicídio, tema que ainda é visto como um tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis busquem ajuda profissional e espiritual. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no programa o padre Rino Bonvini, que é psiquiatra. Seja bem-vindo, padre. Muito agradecido. Queria que o senhor falasse, bom dia, para começar eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de falarmos sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre o tema da prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Então, o dia 10 de setembro é o dia para refletirmos sobre a nossa problemática grave da depressão, que a partir dos anos 90 virou um problema de saúde pública, né? Nos últimos 30 anos, a depressão chegou a ser o problema mais inabilitante do mundo. E o sintoma mais grave da depressão é exatamente a ideação suicida, que, infelizmente, frequentemente se concretiza com um gesto de aniquilamento da pessoa, né, que decide a morte, né, escolhe a morte no lugar da vida. Então, é um problema de uma vastidade impressionante e que requer realmente um trabalho de prevenção para que isso possa diminuir e possa se evitar, né? Então, nós propomos um trabalho de prevenção que inicia com criança e adolescente, com uma sensibilização, né, falando de vida, criando as condições para que a criança sinta o prazer de viver, entenda que a dor, o sofrimento fazem parte da vida, mas que podem ser enfrentados, transformados e superados, né? E nesse sentido, obviamente, a fé, a espiritualidade, né, uma conexão com a natureza, uma conexão com o sentido mais profundo da vida, pode ajudar a enfrentar, superar e transformar a dor que pode levar uma pessoa a se matar, né? E aí a gente fala sobre a ajuda ao próximo, né? Qual a importância de eu estar atento à saúde do outro, do que está ao meu redor e também da minha. Que momento buscar ajuda? Bom, nós falamos que é importante, primeiro, cuidar dos cuidadores, né? A circularidade do cuidado. Então, uma pessoa, para poder ajudar os outros, precisa se cuidar, precisa ter uma energia, uma força, uma disponibilidade ao serviço, para ajudar os outros, que nasce da consciência que, nesta época, realmente, todos nós estamos vivenciando uma situação de estresse, uma situação de dificuldades, uma situação de dores, de sofrimento, de guerras, de desentendimentos, que tem uma vastidade muito forte, muito grande, e que influencia o nosso equilíbrio, né? Então, nós precisamos de uma conexão com a natureza, com a espiritualidade. É o exemplo que foi escolhido pela campanha, né, de prevenção ao suicídio, é o girassol. O girassol, aquela flor belíssima, forte, corajosa, né, que ela se conecta com o sol e vai acompanhando o movimento do sol, né, para receber esta energia, esta força, né? Nós também, como girassol, precisamos de uma fotossíntese emocional, precisamos de pessoas que nos fazem bem, precisamos desabafar,
precisamos de uma vida que reserva um tempo para descanso, para lazer, para relacionamentos de qualidade. E precisamos também desabafar, esvaziar a nossa lixeira cheia de lixo emocional, né, para que nós possamos libertar esta raiva, às vezes este ódio, esta sensação de instabilidade, né? E na medida que nós conseguimos desabafar com alguém, isso alivia e cria as condições para que nós possamos acolher, escutar, cuidar e, eventualmente, ajudar pessoas a encontrar um novo rumo, que pode ser profissional, pode ser emocional, pode ser acadêmico, pode ser no contexto de um trabalho, né? E é por isso que o Movimento Saúde Mental, né, que nasceu no Bom Jardim a partir de 96, elaborou esta metodologia chamada abordagem sistêmica comunitária, né, que tem estes passos, que é acolher, escutar, cuidar e criar as condições para que a pessoa possa transformar aquela dor, aquele sofrimento psíquico em uma oportunidade de crescimento, de evolução e de transformação daquela dor em sentido positivo. Então, foram oferecidas várias ferramentas, que são as práticas integrativas complementares de cuidado, como a terapia comunitária, como a constelação familiar, a biodança, o reiki, a massoterapia, a aromaterapia, musicoterapia, arteterapia, entre outras. Estas PICs fazem parte do sistema público de saúde, são previstas pela reforma psiquiátrica. Infelizmente, não está sendo realizado com a frequência que é necessária, né? São poucos os lugares em Fortaleza onde isso está acontecendo. Um dos lugares é o Bom Jardim, no Movimento Saúde Mental, que desde 96 trabalha com esta situação de dor e sofrimento psíquico. E, dentro desta perspectiva, em 2005, foi fundado o CAPS Comunitário do Bom Jardim, reservando um espaço que, além de cuidar da saúde mental, trabalha também a questão psiquiátrica, né? Porque nós temos problema de saúde mental grave, psiquiátrica, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, as doenças que são ligadas com o uso de drogas, temos a própria depressão, distúrbio de ansiedade, que hoje todo mundo é neurótico, todo mundo precisa de cuidar desta dimensão da insônia, do estresse, do burnout, né? Então, existem toda uma série de doenças que precisam de atenção, precisam de uma ajuda para que seja transformada, cuidada e acompanhada. O senhor acha que hoje em dia a procura, a busca, ela tem sido maior? As pessoas, elas têm mais essa iniciativa de buscar ajuda, ou familiar? Com certeza. Desde 2005, por exemplo, em Fortaleza, né, foram criados vários CAPs, né, graças a Deus. E aí a busca, a procura, né, superando o modelo hospitalocêntrico, que achava que a solução, o problema da saúde mental fosse o hospital psiquiátrico, e aí com a reforma psiquiátrica, indo na direção, né, da família, da comunidade, da reinserção social da pessoa que tem um problema psíquico ou psiquiátrico, é que não é perigosa. Claro que tem que ter cuidado, tem que acompanhar, tem que ter condições de oferecer um serviço que acolhe, que dá a medicação certa, no tempo certo, que oferece essas práticas complementares de cuidado para reduzir o sofrimento, não só para a pessoa que tem um problema, mas também para os familiares, né, para a comunidade como um todo. Eu queria que o senhor falasse da importância do pedir ajuda, né? O tema desse ano tem: se precisar, peça ajuda. A importância desse pedir ajuda para o início do tratamento, para o diagnóstico. É muito importante demistificar a questão das doenças do cérebro. Como se o fato de ser o cérebro seja uma doença pior que do coração, do pâncreas, dos rins, do pulmão, dos ossos. Por que o cérebro é tão discriminado? Porque ter um problema de saúde mental leva a uma tentativa de esconder, de não enxergar, de não enfrentar, porque está interligada com o estigma, com o preconceito, com a exclusão, com a internação, porque até
Os anos 50, quando foram sintetizadas as primeiras moléculas, os primeiros psicotrópicos, psicofármacos, né? Como a clorpromazina, o haloperidol, que mudaram a história da psiquiatria. Por quê? Porque no lugar de usar eletrochoque, de usar camisa de força, usar isolamento e exclusão social, começaram a ser usados remédios que dão a possibilidade de contornar os sintomas mais graves das doenças. Então, a pessoa, mesmo se tem um problema de transtorno psiquiátrico, com as medicações oportunas, podemos inserir essas pessoas na sociedade. Essas pessoas podem trabalhar, podem ter relacionamentos, podem ter família, podem ter filhos, né? Então, superar este preconceito. E aí sim, a pessoa, na medida que vai se sentir acolhida na sua dor, mesmo com o medo de ser diferente, aí ela vai ter mais chance, mais oportunidade de pedir ajuda. Então, um trabalho de conscientização, é um trabalho de sensibilização, é um trabalho de prevenção. Prevenir, é chegar antes que o problema se manifeste de forma dramática e trágica. E a fé, né? Como é que a fé ela pode ajudar a esse contexto todo? Aproveitando aqui a pergunta da Karine, também queria que o senhor emendasse na resposta, explicando como as famílias podem ajudar algum parente que esteja passando por uma situação, que esteja apresentando alguns sinais, utilizando realmente tanto da espiritualidade quanto da ajuda especializada. Então, um dos problemas maiores que nós estamos vivenciando atualmente no mundo é a desconexão com a energia vital. A natureza, né, com o girassol, nos lembra da importância de seguir a energia, né? Então, se nós imaginamos Deus como um sol que nos ilumina, né? Se a gente fica parado e não se conecta com esse sol, o sol está sempre em movimento. Então, na medida que nós temos a coragem de acompanhar este sol, de dar esta fotossíntese emocional e espiritual para nós nos aquecermos, é ter esta síntese de energia que precisa para manter um nível de serenidade, de tranquilidade, de ação, de capacidade de servir. Servir para vir a ser o melhor ser que nós podemos ser. Então, ajudar o outro, né, na medida que nós estamos bem com nós outros mesmos, também ajudamos as pessoas, aí esta questão de servir vira uma realidade. Então, as famílias, né, precisam entender que o problema de saúde mental, o sofrimento psíquico, não é brincadeira, não é fuleiragem, não é besteira, não é porque é preguiçosa, não é porque não quer trabalhar, mas porque os sintomas depressivos são dolorosos. Então, a pessoa tem que ser acolhida, escutada, cuidada, encaminhada para os serviços que são criados exatamente para responder a esta demanda. Então, existem serviços, né, dentro do contexto do Sistema Público de Saúde, a partir do posto, né, com o matriciamento, onde as pessoas com saúde mental, se é grave, podem ser encaminhadas para o CAPS, do CAPS pode ser encaminhada para o CAPS AD, se for um problema de drogas. Existe o CAPS infantil para criança e adolescente, que hoje também tem uma epidemia de doenças, né, que tem a ver com criança e adolescente. Aumentou muito o autismo, que não é uma doença, uma neurodiversidade, mas é uma preocupação para as famílias. Aumentou muito a questão do TDA, do TDAH, que seria o transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade. O TOD, que é o transtorno de oposição. Muitas famílias se deparam com criança e adolescente problemática, mas uma das questões é esta desconexão. Criança e adolescente fica na tela, fica na televisão, fica no computador, fica no videogame e se desliga da natureza, se desliga desta oportunidade de se abastecer de uma energia que é emocional, que é vital, que é de contemplação, porque Deus, né, é dentro desta natureza, está presente nesta natureza. E cada pessoa que faz experiência de silêncio, de contemplação, de meditação, percebe como isso abastece, carrega, relaxa, transforma e dá a possibilidade para voltar para a nossa missão do dia a dia, para servir. Aí, nesse caso, sim, ajudar as pessoas, né, para vir a ser o melhor ser que nós podemos ser. É a conexão entre o homem e a natureza, né, que tem se perdendo ao longo dos anos, vem se perdendo, e agora principalmente com as tecnologias.
né? E aí você traz um ponto muito importante, que é a atenção com as nossas crianças. Né? E o fortalecimento da fé mesmo, né? Rezar em família, fazer oração, também tudo é importante. Isso, mas o Papa Francisco ele escreveu 2 encíclicas muito importantes, a Laudato Si e a Laudate Deum, nas quais ele nos alerta da importância de nos reconectarmos com a natureza. São Francisco é o inspirador desta espiritualidade, que é urgente vivenciar. O Papa Francisco nos alerta que a desconexão com a Mãe Terra, porque nós estamos preocupados do ponto de vista antropocêntrico só com a questão ecológica, da conservação dos interesses humanos. Mas Papa Francisco vai além, ele propõe uma visão biocêntrica, que se transforma de ecologia para ecofilia, redesenvolver uma atitude de amizade, de cuidado com a natureza, porque a natureza é nossa mãe, sem natureza a gente não sobrevive. Os dinossauros sumiram do planeta, o planeta continuou. Então, se a gente não se alerta, e o Papa, na Laudate Deum, diz, nós chegamos em um ponto de não retorno. Se a gente não toma as atitudes agora, com a poluição, com os pesticidas, com os agrotóxicos, com o aquecimento global, com a acidificação dos oceanos, com todas essas atitudes de queimadas das florestas, que reduz a qualidade do ar, a poluição de todas as nossas dimensões de alimentos, se nós não tomarmos as atitudes necessárias, corremos o risco de criar uma condição de extinção. Então, a religião, a espiritualidade, não pode ser desligada da vida. A fé e a vida estão interligadas. O Papa Francisco insiste. Então, nós temos que trabalhar para que tenha esta consciência que cuidar da natureza não é só uma moda, não é só um negócio gratidão às pessoas que gostam da natureza e ficam fora da realidade. Não, não, não. É uma necessidade, é uma urgência que vai fazer sentido para que a qualidade de vida e as doenças psiquiátricas e psicológicas possam diminuir esta intensidade que nós estamos vendo. Conexão com a natureza, como o girassol, que fica conectado com Deus, com a vida e com a energia vital. Muito boa essa sua entrevista, muita reflexão para todos nós sobre tudo que o senhor falou e muito obrigada pela sua presença aqui no Fé em Movimento, Padre Rino. Deus o abençoe. É uma alegria para a gente. Deus abençoe. Isso, Deus que eu abençoe. receba a bênção de vocês também. Obrigado. E nos dê, né, a sua bênção. Com muito prazer e muito carinho. Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Amém. Amém. E no próximo bloco a gente continua falando sobre Setembro Amarelo. Vamos conhecer o trabalho realizado pelo CVV, Centro de Valorização da Vida. A gente volta já. Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram @paraísocatólico. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Life Academia, o seu melhor plano de saúde, está aqui. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Um canal importante de ajuda é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, onde os voluntários são treinados para conversar com todas as pessoas que procuram ajuda e apoio emocional. Para ter acesso ao atendimento, basta ligar a qualquer hora e em qualquer dia da semana para o telefone 188 ou acessar o site cvv.org.br, que lá tem um chat 24 horas. Eles atendem de forma voluntária e gratuita todos que precisam conversar. O serviço é totalmente sigiloso. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento
que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Antes de terminar o Fé em Movimento, a gente tem um convite especial. O Dom Edmilson da Cruz vai completar 100 anos e ele é o bispo mais velho do Brasil em atividade. E para comemorar a data, dia 3 de outubro, próxima quinta, será celebrada uma missa no santuário às 18h15, presidida pelo arcebispo Dom Gregório. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos uma data muito importante para comemorar os 100 anos de Dom Edmilson Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte, que convida a todos para participar com ele no dia 3 de outubro, no Santuário Eucarístico da nossa Arquidiocese, de uma grande celebração, agradecendo pelo dom de sua vida e, ao mesmo tempo, unindo todas as vozes para agradecer por esse dom que nos foi dado, por essa vida totalmente doada à causa do Evangelho e pela certeza de que juntos, com a profunda alegria, nós, num louvor a Deus, possamos naturalmente abraçar esse querido irmão que celebra 100 anos. Você é mais do que convidado no dia 3 de outubro para estar conosco e ali, pela celebração, está juntamente com todos nós, recordando a beleza de uma vida doada e, inegavelmente, de uma alma totalmente conformada à obra de Deus. Que Deus abençoe e aguardamos a sua presença. Estás comigo a me mostrar o que convém. Pensaste em mim a cada passo da jornada. Sou o resultado desse amor que não tem fim. Minha alma segue passo a passo nessa estrada. Antes que eu pense, eu sei que já pensaste em mim. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui no Fé em Movimento. A gente fica por aqui lembrando que estamos no Instagram, Fé em Movimento, na TVC. E se você é de alguma paróquia, comunidade, movimento e quiser nos passar sugestões, nosso e-mail é feemmovimento@gmail.com. Um bom dia, um ótimo fim de semana e até semana que vem. Até lá! Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram @paraísocatólico.